Boa noite. Meu nome é Zilan Costa e Silva e aqui é o Jogo do Poder. Essa noite nós vamos falar de futebol. Nós vamos falar sobre o Esporte Clube Vitória. Nós estamos essa noite com a gente Antônio Boaventura, que é advogado, conhecedor do clube, torcedor do clube há muito tempo e conhece a situação atual do Vitória. Boaventura, seja muito bem-vindo aqui ao Jogo do Poder. É um prazer tê-lo aqui. Boa noite, Zilan. Boa noite, telespectadores. O prazer é sempre meu ter inicialmente conhecido você com a sua dádiva intelectual na advocacia e agora está participando desse novo curso na sua vida como entrevistador. Obrigado. Agora, Boaventura, eu queria falar com você sobre o Vitória. Nós fizemos aqui no Jogo do Poder, algumas semanas atrás, um programa sobre o Bahia e a atual situação dele. Muita gente reclamou, falando que o Vitória estava em situação também muito ruim, que precisava fazer um programa sobre o Vitória. Eu, como disse no programa, de futebol entendo muito pouco. Eu gosto de assistir de vez em quando, gosto de ver o Bahia e o Vitória e ficar brincando. Quando eu estou com os torcedores do Vitória amigos, eu fico dizendo que sou Bahia. Quando eu estou com o pessoal do Vitória, eu digo que sou Vitória, porque eu realmente não tenho essa paixão. Mas, do ponto de vista de organizacional, tantos os dois clubes estão em situação muito complexa e muito ruim. Falando do Vitória, é verdade essa minha percepção que a coisa está extremamente negativa no Vitória? Zilan, não é só verdade, mas é muito triste eu estar aqui conversando com você, conversando com os telespectadores e não podendo falar muito sobre futebol. Porque, na verdade, a situação do Vitória é uma situação que, para além do futebol, quer dizer, para o futebol já é complicada, já é complexa. Mas, internamente, a situação do Vitória é uma tremenda de uma barafunda. Bom, aí me explica aí, porque eu não consigo assim, perceber assim, de fora essa situação. Será que o torcedor sabe? Deixa eu fazer uma retrospectiva para os torcedores. Eu sou advogado, eu fui advogado do Paulo Carneiro, eu fui convidado para ser advogado de Paulo Carneiro, quando ainda ele era candidato, ou pretendia ser candidato às eleições do clube, e existia um indeferimento por parte da comissão eleitoral por conta de um problema interno. Você veja que os problemas jurídicos do Vitória, os problemas em torno de ilegalidade no Vitória já são problemas antigos. Houve o ajuizamento de uma ação, a juíza indeferiu a liminar, mas o tribunal concedeu e permitiu a Paulo que se candidatasse. Paulo é uma pessoa, todo mundo conhece Paulo Carneiro, é uma pessoa, não tem como esconder que Paulo é uma pessoa de difícil trato. E o grupo que se reuniu em torno do nome de Paulo para apoiá-lo naquele momento, por um interesse político específico, não demonstrava ou não demonstrou com o tempo que teria essa intenção de apoiá-lo o tempo todo. Tiraram a sustentação dele. Em um determinado momento, e assim, esse momento iria ocorrer em qualquer momento do clube. Essa situação iria ocorrer, e ele sabia disso. A questão como é que essa situação se deu no âmbito interno do clube? Bom, eu já deixo logo essa pergunta. Como foi que isso aconteceu? Paulo ele tem uma visão de futebol meio diferente das pessoas. Paulo tem um comportamento dele lá, o jeito dele de tratar as pessoas, mas Paulo tem uma visão empresarial para o futebol. Eu acho que o problema para Paulo Carneiro começou no Vitória, coincidentemente, quando ele contratou Fred Luiz. Quem é Fred Luiz? Fred Luiz é um CEO, uma pessoa que entende demais de administração de futebol e que promoveu a recuperação do Flamengo. Fred Luiz, quando entrou no Flamengo, o Flamengo tinha uma receita de 150, 160 milhões e quando ele saiu, ele deixou uma receita em torno de 950 milhões. Então, assim, é uma pessoa que dispensa a apresentação. E Paulo fez um contrato com Fred Luiz para que Fred Luiz, com a equipe dele, ele fizesse um levantamento em torno dos problemas do clube para preparar o clube para não transformar em SA, porque o Vitória já tem uma SA, mas para buscar um investidor que conduzisse a SA por um caminho, digamos assim, de forma útil para o futebol empresarial.
Ali se começou a perceber que haveria grupos dentro do Vitória que não estavam muito interessados nisso. Posteriormente, o Vitória ele começou no seu âmbito interno, teve um problema relacionado a denúncias do presidente do Conselho Fiscal. O presidente do Conselho Fiscal começou a denunciar, inclusive na imprensa, o que era vedado pelo Estatuto, que tinha dificuldades de acessar documentos contábeis do clube. Com isso querendo dizer que havia impropriedade na administração. Criando, talvez, uma situação para a caracterização de uma gestão temerária. Isso era muito perceptível. Né? Gestão temerária, explicando para o telespectador, é um termo jurídico que pode ensejar uma série de consequências, inclusive afastamento do líder. Né? Seria uma irresponsabilidade administrativa, a grosso modo. Mas não necessariamente desvio, porque desvio da cadeia. Não necessariamente desvio. Porque desvio pode dar cadeia. Também pode ocorrer desvio, mas não necessariamente só desvio. Então, esse presidente do Conselho Fiscal começou a fazer essas denúncias. Houve uma reunião do Conselho Deliberativo, e aí eu já estava dentro do Vitória, praticamente dentro do Vitória, porque no momento anterior o presidente se indispôs com o diretor jurídico. O diretor jurídico foi afastado e eu, como meu escritório era contratado para a parte cível do clube, várias solicitações de apreciação de contrato, de problemas administrativos eram solicitadas e minha presença se tornou necessária de modo cada vez mais constante. A ponto de eu praticamente estar lá dentro do Vitória de manhã e de tarde. A propósito, o presidente do Conselho Fiscal, uma certa vez, me perguntou onde é que estava meu aditivo contratual, porque eu não havia sido contratado pelo Vitória para estar lá à disposição do Vitória o tempo todo. Eu disse a ele que eu nunca tive aditivo contratual, eu estava lá porque queria estar lá, porque eu queria colaborar de alguma forma e estava vendo a situação do clube. Mas, enfim, o presidente do Conselho Fiscal apresenta essas denúncias, há uma reunião do Conselho Deliberativo. Nessa reunião do Conselho Deliberativo, um dos conselheiros, aí começam os problemas internos do clube, os problemas de natureza jurídica. Um conselheiro requer a instauração de uma comissão para apurar essa denúncia de dificuldades do Conselho Fiscal. Veja que era o presidente do Conselho Fiscal que estava fazendo essa denúncia. Os outros conselheiros nunca se reportaram a qualquer dificuldade. Antes, manifestaram expressamente que nunca tiveram dificuldades. Mais um detalhe, todos os outros conselheiros do Conselho Fiscal renunciaram, inclusive os suplentes, e deixaram o presidente do Conselho Fiscal sozinho. Mas ainda assim, houve essa denúncia no Conselho Deliberativo e o requerente da instauração da comissão, se dirigindo ao presidente do Conselho Deliberativo, uma pessoa que eu tenho muito respeito, doutor Fábio Mota, que todo mundo conhece, nesse momento apenas presidente do Conselho Deliberativo, porque hoje ele também é presidente do Conselho Diretor, e o presidente se reporta ao requerente da instauração da comissão e diz a ele o seguinte: está em ata, não estou aqui comentando nenhum tipo de... é só abrir o site do Vitória e pegar a ata da reunião. Ele se refere dizendo o seguinte, que indique os nomes da comissão e me mande por e-mail na segunda-feira. Veja se isso é forma de você instalar uma comissão de investigação. O próprio requerente é quem vai indicar os nomes. Não satisfeito, o requerente da instauração da comissão indica os nomes e se arvora na condição de presidente da comissão. Opa, quer dizer que o acusador virou investigador. Exatamente. Aliás, antes de vir para cá, eu tive uma conversa com o advogado de Paulo hoje, porque eu, a partir de um determinado momento, terminei me afastando. E a conversa foi muito proveitosa porque eu tive acesso a outras informações. Eu quero falar sobre essas informações, mas como está chegando no final do bloco, vamos terminar agora, porque aí você pode, sem interrupção, falar. Que agora eu comecei a ficar curioso, porque tem coisa nesse angu aí. E nós vamos descobrir aqui no Jogo do Poder, depois das mensagens comerciais. Voltamos já já. Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, falando sobre o Esporte Clube Vitória. Nós conhecemos alguns detalhes de uma situação que deixa os telespectadores, sobretudo os que torcem pelo time, com muita preocupação. Conversando essa noite com Antônio Boaventura, que é advogado.
Boaventura, no bloco passado, você me fez uma coisa, me falou uma coisa interessante aqui. Você falou que foi solicitado por uma acusação genérica de falta de acesso a criação de uma comissão investigativa, cujo acusador virou presidente dessa comissão e ele mesmo escolheu os membros. E essa comissão chegou a uma conclusão que teve uma consequência. Eu queria saber qual foi essa consequência e, se você quiser falar mais coisa, pode me dizer. Teve mais problemas, Zilan. A ilegalidade não residiu apenas aí no ato de instauração da comissão. Com o aprofundamento da investigação, o presidente do Conselho Diretor foi notificado para apresentar a defesa. E nesse caso era Paulo Carneiro. Paulo Carneiro. Sim. Ele apresenta uma pasta de e-mails contendo vários e-mails respondidos ao presidente do Conselho Fiscal. Apenas esses vários e-mails respondidos ao presidente do Conselho Fiscal já deixava evidenciado que não existia essa tal dificuldade de acesso a informações, inclusive com documentos. Além disso, em reunião com esta comissão, foi destacado um funcionário do Vitória que demonstrou que ao presidente do Conselho Fiscal, a pessoa que eu também respeito como pessoa... Tem o nome dele? Jailson Reis. Foi entregue ao presidente do Conselho Fiscal uma senha com acesso à parte contábil do clube e aos contratos do clube. E naquele momento, em reunião com a comissão, este funcionário do clube, que é especializado na parte de informática, disse que estas pastas nunca foram acessadas por ele. Então, assim, onde é que estava essa dificuldade? Se os e-mails foram, ou a maioria desses e-mails foram respondidos, se uma senha foi disponibilizada para que ele tivesse acesso à documentação contábil do clube diretamente, aos contratos do clube diretamente, onde é que estava essa dificuldade de acesso? No jogo do poder, quem sabe? No jogo do poder. E aí quando a comissão percebeu que ia ter uma certa dificuldade para criar um fato, para gerar a partir daí consequências que pudessem afastar o presidente, nesta pasta de e-mails foram alguns documentos que foram encaminhados, ou que tinham sido encaminhados ao presidente do Conselho Fiscal. De posse dessa documentação, a comissão notifica o presidente para que prestasse esclarecimento sobre aquela documentação que foi junto com o e-mail e apresentasse documentação complementar. Zilan, você é advogado, excelente advogado, excepcional advogado, atua na área administrativa. Um procedimento administrativo instaurado com um objeto específico não pode se transformar de repente para apurar um outro fato que não aquele para o qual o procedimento foi instaurado. Ele foi instaurado para apurar dificuldades de acesso à documentação do clube. Se encontrar outros elementos, instaura-se uma outra comissão. Exatamente. Isso é que está na lei. Está na lei, exatamente. E aí, o que é que aconteceu? O presidente do Conselho Fiscal, e eu estou falando isso aqui, torcedor Vitória, é preciso que vocês entendam que eu não sou contra a investigação, eu não sou contra o afastamento de Paulo Carneiro ou de quem quer que seja. Eu não sou contra a punição de Paulo Carneiro ou de quem quer que seja. Minha questão aqui é apenas procedimental. Se é para investigar, se é para apurar, se é para punir, que seja feito tudo de forma legal. E aí... Você não acha que depois de Operação Lava Jato e de tudo quanto esse país sofreu pelo processo... Certo ou errado, não estou discutindo o mérito da questão, mas o procedimento tendo sido feito errado e pelos impactos que causou no país e o resultado do procedimento errado é a nulidade de absolutamente tudo. A gente não tem mais tempo para esse tipo de coisa. E é preciso que o telespectador saiba que processo é garantia. Garantia não de quem é culpado, que culpado não precisa de garantia, mas garantia de quem é inocente e que pode estar sendo levado num procedimento qualquer de acusações. E todo mundo sabe que hoje em dia acusações sem fundamento é o que mais acontece aí no dia a dia. Mas me diga uma coisa, Paulo foi afastado. Paulo foi afastado, mas eu estava lhe dizendo, Zilan, que o presidente do Conselho Fiscal, eu estava no Vitória na época, ele afirmou expressamente que se o Conselho Diretor encaminhasse essa documentação solicitada pela comissão,
para esta comissão, que ele faria uma representação do presidente do Conselho Diretor ao Conselho Deliberativo. Por que razão? Tinha ele razão. Porque o próprio Estatuto do Vitória, ele veda expressamente que as comissões constituídas pelo Conselho Deliberativo usurpem a competência de outros órgãos estatutários. Ora, a partir do momento que naqueles e-mails continham documentação de natureza contratual e informações contábeis do clube, material afeto à competência do Conselho Fiscal, é óbvio que a comissão não poderia se debruçar sobre esses documentos. Então, haveria uma usurpação clara de competência. E aí, o presidente do Conselho Diretor não remete essa documentação. Mas ainda assim... Essa comissão não tinha como objeto verificar isso? Não tinha. Não tinha. Então, além de não ter competência para poder fazer isso, também não foi instituída para isso. Não foi instituída, mas ainda assim ela foi adiante, mesmo sem a apresentação dos documentos, e pior, na apresentação do parecer final, diz expressamente lá no parecer, o advogado está me mostrando agora, que instado a apresentar a documentação, o presidente não a apresentou. E, a partir dessa ausência dessa documentação, eles passam a fazer ilações, passam a estabelecer presunções e que, naquele contexto daquela documentação, com as presunções por eles estabelecidas, poderia gerar indício de gestão temerária. Pronto, o cenário estava montado. O cenário, por mais nulidades que estejam presentes, o cenário internamente no clube estava montado para o afastamento. Mas vamos adiante. Esse parecer dessa comissão é submetido à comissão de ética do clube. Que a comissão é estatutária, normal, funcionamento normal. E foi submetida à comissão de ética. Que estaria em tese funcionando sem nenhuma pressão externa e poderia votar o parecer como... Em tese. E o que foi que aconteceu lá? Na comissão de ética, a comissão de ética apresenta um novo parecer, ratificando todo o parecer da comissão. Mas, peraí, tem alguma irregularidade? Eu acredito que não. Administrativamente, eu acredito que não. E vou mais adiante. O Paulo Carneiro está afastado. Esse é outro detalhe, porque o advogado que acompanha Paulo Carneiro agora, os dois advogados são advogados eleitorais. E eles, todos os dois, me disseram que este tipo de procedimento na justiça eleitoral jamais seria admitido, em que um presidente da associação, no caso um prefeito ou um governador, fosse afastado de suas funções para apuração de qualquer fato, vai fazer 8 meses de afastamento, e até agora não foi apresentado nada. Quer dizer, o mandato está sendo... Está sendo usurpado. Exatamente, sem possibilidade de recomposição. Dia 2 de maio agora vai fazer 8 meses que Paulo Carneiro está afastado. E volta a dizer, não estou sendo contra o afastamento. Eu estou sendo contra este tipo de procedimento adotado pelos órgãos estatutários do Vitória. Bom, eu não sou torcedor do Vitória, não sou torcedor do Bahia, não conheço de futebol, mas eu sou contrator de qualquer ilegalidade. E nós vamos continuar, você me explicando exatamente o que está acontecendo, para que o telespectador fique sabendo. No próximo bloco, depois dessas mensagens comerciais, voltamos aqui no Jogo do Poder, falando com Antônio Boaventura sobre a situação atual do Esporte Clube Vitória. Até já. Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, falando essa noite sobre o Esporte Clube Vitória, mais especificamente sobre a situação que está hoje interna no clube, que o telespectador precisa saber, pelo menos através do ponto de vista de Boaventura. Se tiver outra pessoa que tenha outro ponto de vista, que possa vir esclarecer e melhorar o entendimento, o programa está de portas abertas. Boaventura, você estava falando do bloco passado da comissão de ética. Assim, ela recebe... É uma comissão instaurada, não é nem instaurada, ela é existente, permanente, recebe o procedimento. O que é que ela faz com isso? Ela apresenta o parecer, como eu havia dito, ela apresenta o parecer, ratificando a fundamentação da comissão processante, a despeito da manifestação do presidente do Conselho Diretor já haver sinalizado essas nulidades, inclusive de se acrescer ao procedimento administrativo um objeto não especificado no ato de sua instauração.
Ou seja, a comissão inicial não tinha a limitação para investigar o que investigou. Absolutamente, Atribuição. absolutamente. Sim, aí eles avançaram, investigaram e chegaram a concluir alguma coisa de prático, objetivo, e houve algum tipo de gestão temerária, houve algum tipo de desvio claro, objetivo. Vamos lá. No parecer da Comissão de Ética tem um detalhe que me causa a espécie. Ela fala expressamente o seguinte, que é verdade que no Estatuto do Clube, que o Estatuto do Clube contém uma lacuna normativa em termos de procedimento para apuração de atos de gestão temerária. Ora, lacuna normativa aqui Quer dizer que no tribunal... Quer dizer que o Estatuto não falava nada de como proceder. Não tem procedimento. E aí, aí vamos para um fato mais grave ainda. Inventaram o procedimento. O único procedimento existente que se podia extrair algum tipo de previsão procedimental era o regimento, o regimento interno do próprio Conselho Deliberativo. Mas o senhor presidente Fábio Mota, junto com os advogados do Conselho Deliberativo, disseram em uma ação judicial que este regimento do Conselho Deliberativo, que foi aprovado em 2017, 2019, ou 2017, 2016, 2018, na gestão passada, não produziria efeitos nesta gestão. Ora, vamos lá. Um ato normativo qualquer, para ter vigência temporária, ele tem que vir expressamente caracterizado dessa forma. Ok? O Estatuto do Vitória vem apenas aqui, cá em cima, botando assim 2017, 2019, para identificar qual foi o Conselho Deliberativo que aprovou. Um texto normativo, ele tem título, capítulo, seção, artigo, parágrafo... E no final tem as disposições... Só não existe essa possibilidade de você extrair que este 2017, 2019, cá em cima, anotado quase de mão, ele possa indicar que aquilo é ato de vigência temporária, porque esse ato de vigência temporária tem que estar no corpo do texto. No final, nas disposições gerais. Das disposições gerais transitárias, exatamente. E não está? Não está. Então, assim, no meu entendimento, o regimento do Conselho Deliberativo não tem vigência temporária, mas o Conselho Deliberativo assim entendeu. Mas você falou assim, é paradigma do nosso Estado de Direito o contraditório. Ao menos teve nesse procedimento? Teve. Contraditório teve. Capenga, mas teve. Por que capenga? Aí, deixa eu só finalizar, Zilan, em relação a esse problema do regimento interno. Então, se o próprio Conselho Deliberativo informa que este regimento não tem validade, significa dizer que o Conselho Deliberativo do Vitória está atuando nesta gestão sem regimento interno. Pode fazer o que quiser interno. É isso, né? Embora o regimento, eu quero deixar claro para o torcedor, embora o regimento interno não seja um instrumento obrigatório, mas em determinadas situações ele é indispensável. Em que situações, por exemplo, em situações em que esteja prevendo procedimentos disciplinatórios. Exatamente, apuração de atos. Mas aí você podia, por exemplo, ir na lei clara, na lei administrativa, tem lá o procedimento que é o PAD, o procedimento disciplinador, de punição, que é bem restrito, que permite até uma punição grave, mas desde que ele obedeça todos os parâmetros. Ao menos isso foi obedecido? Veja, eu imagino que era indispensável que essa previsão estivesse contida no regimento do clube. Mas ainda que a gente admita, ou ainda que se admita ir buscar esses elementos fora do contexto, é preciso que esses elementos, de alguma forma, tivessem sido especificados antes da instauração do procedimento. Você não pode, no curso do procedimento, e dizer, agora eu vou utilizar a lei tal, agora eu vou utilizar a lei tal. Isso é contrário ao regime de direito, porque ninguém muda a regra do jogo no meio do jogo. E aí, qual foi a consequência? Imagine se entre o primeiro tempo e o segundo tempo a gente mudasse a regra do jogo. Não pode. Qual foi a consequência disso? Notificações ao presidente do Conselho Diretor com prazo de 3 dias, com prazo de 5 dias, com prazo de 8 dias, com prazo de 48 horas, porque não existe procedimento. Sim, mas peraí, como é que eu posso... Peraí. Mas tem uma matéria, a matéria é contábil contratual. Ninguém faz uma análise contratual, ninguém faz uma análise contábil em 3 dias. Você precisa dar mais tempo para que técnicos, pessoas, peritas possam avaliar e dar a posição contrária. Foi permitido isso?
Bom, vou deixar de lado essa questão desses prazos aleatórios por ausência de procedimento. Não, isso aí eu acho que não dá para ser. O presidente do Conselho Diretor, quando apresentou a sua defesa, ele requereu a intimação de várias testemunhas. Várias testemunhas. Só algumas foram intimadas. Não todas. Isso é fato, está lá no processo, está lá no procedimento. Você fala Paulo Carneiro. Paulo Carneiro. Ele lançou as testemunhas e não quiseram ouvir as testemunhas. Eu não sei, aí é que eu não sei se eles não quiseram, se não viram, se não entenderam. Não quiseram, decidiram por não ouvir. Decidiram por não ouvir, só intimaram metade das testemunhas. Isso é legal? Não, não é legal. Isso é cerceamento de defesa. Exatamente. Vamos mais adiante. Saber o que está dentro desse processo. Vamos lá mais adiante. Quando ele saiu da presidência do Conselho Diretor, o e-mail institucional dele foi bloqueado. Quando ele apresentou a defesa, ele pediu o desbloqueio do e-mail institucional, porque entendia ele como indispensável para sua defesa. Porque muitos dos documentos estavam dentro do e-mail dele. Não foi comunicado de qualquer tipo de desbloqueio desse e-mail institucional. Então, volto a dizer ao torcedor do Vitória, o problema não é a investigação, não é a punição. Se investiga dentro de um procedimento legal, se pune quem deva ser punido, se praticou atos de gestão temerária e foi apurado dentro de um procedimento legal, ele tem que ser punido. Ele tem que ser afastado, ele tem que ser defenestrado do futebol. Mas desde que esse procedimento seja legal, sem este tipo de cerceamento ao direito de defesa, sem este tipo de especificação de prazo de forma aleatória. O Brasil não admite mais paladinos da justiça. Nós temos leis, temos procedimentos que devem ser feitos para garantir que é inocente. Se depois do procedimento o sujeito for considerado culpado, que paga a sua pena. Mas o procedimento é rei nessa história. E você está me dizendo que foi desobedecido esse procedimento. Isso a gente quer saber do próprio Vitória. Porque fica feio assim, fica feio. Mas e aí? Vocês não foram, ou os advogados deles não foram ao judiciário? Vem aí um outro problema que aconteceu. O advogado ajuizou uma ação, uma tutela de urgência, alegando toda essa matéria. Tutela de urgência, telespectador, é um procedimento preliminar, ou então até principal, mas pedindo antecipação para que o judiciário seja rápido, uma vez que normalmente o judiciário não tem essa rapidez toda. Para que esse dano fosse contido de forma inicial, né? Bom, tem 8 meses que ele está afastado, significa que não deu em nada. Então, o que é que aconteceu? Mas e aí, como é que se pronunciou o judiciário? Em 2017, aliás, volto a dizer aqui, eu não estou fazendo avaliação de nada, não estou dizendo que ninguém pediu nada a ninguém, não estou dizendo que houve intervenção de terceiro no judiciário, não estou dizendo que houve montagem em termos disso, o que eu estou dizendo aqui que eu vou contar, e Zilan é um advogado, vai achar pelo menos estranho. Em 2017, quando o Paulo fazia uma observação anterior, da eleição até o término do mandato, nós temos um contexto político, ok? Então, assim, quando ele pretendeu ser eleito, ou quando ele pretendeu se candidatar à eleição, e houve esse indeferimento por parte da Comissão Eleitoral do Vitória, ele foi à Justiça. Essa ação foi distribuída a uma determinada magistrada que indeferiu a liminar. Eu tinha dito isso aqui no início. Essa liminar foi reformada no tribunal. Ele foi, se candidatou, se elegeu. Esta nova ação, em que constam todas essas ilegalidades e que geraram depois o afastamento dele, essa ação foi distribuída. Juízes seguidamente se declararam por suspeitos, até que esta ação fosse novamente decidida pela mesma juíza que havia indeferido a pretensão dele de se candidatar. É só estranho, né? Bom. É apenas estranho. Será que eram todos torcedores do Bahia ou do Vitória? Quem sabe, né? Quem sabe o que está acontecendo. Mas, de fato, essa liminar foi indeferida. No tribunal ele também não conseguiu êxito. Aquelas decisões que o advogado está me mostrando hoje, que... Aliás, tem uma coisa interessante numa das decisões. Numa das decisões, o magistrado disse que não há plausibilidade do direito, o direito não é possível, não há nenhum tipo de direito a ser protegido, porque ele foi afastado pela própria associação que ele presidia. Óbvio, né? Ele ia ser afastado por quem?
Veja bem, até hoje não existe nenhum pronunciamento do judiciário o afastando. Não. Em termos de liminar, a liminar ainda está aí no tribunal, o agravo de instrumento, que é o recurso cabível, ainda está no tribunal para ser julgado. Soube eu que o agravo interno houve um agravo interno. São tipos de recursos. Enfim, nenhum deles foi julgado ainda. Ainda não foi julgado. Nem a ação, nem o recurso lá no tribunal ainda foi julgado definitivamente. Agora, me diga uma coisa, tudo bem. Ele foi afastado internamente baseado num procedimento que, ao que tudo indica, pelo que você está me dizendo, é equivocado. E o judiciário está se abstendo de se pronunciar. São 6, 7 meses, né? 6 meses, pelo menos 7 meses, vai para o 8º mês. O ajuizamento da ação, ao que me consta, foi feito logo após o afastamento dele. Então, se vão 8 meses em que o tribunal está com esse processo lá e ele se mantém afastado e até agora não se apresentou nada contra ele, absolutamente nada. Aliás, eu tenho certeza que o atual presidente do tribunal, como o anterior também, e os demais, não admitem esse tipo de coisa. Deve ter alguma coisa aí que eu tenho certeza que eles vendo o programa vão tentar buscar a solução para isso. Até porque, meu caro Zilan, é o que os advogados eleitorais falaram, né? É inadmissível que 8 meses do mandato de alguém eleito legitimamente seja usurpado sem possibilidade de recomposição e até agora não tenha sido apresentado. Sim, ele foi eleito pelos sócios e foi destituído pelo grupinho ele que... Ele não está destituído, ele está afastado. Afastado pelo grupo que pertence à diretoria. Por um grupo de 75 ou 77 conselheiros de 157. É aquela velha máxima de Luther King, né? O que me preocupa não é o grito menos dos da maus. metade? Não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons, né? Peraí, isso você vai me complementar melhor, me explicar melhor. Ele está afastado por uma quantidade menor do que a metade do conselho. Do conselho. Mas você vai falar isso no próximo bloco. Voltamos aqui no Jogo do Poder, sabendo das entranhas do problema do Esporte Clube Vitória. Até já. Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, conversando essa noite sobre as entranhas, para falar a verdade, as entranhas do Esporte Clube Vitória e para entender um pouco o que está acontecendo lá com o afastamento de muito tempo do presidente eleito pelos seus sócios. No bloco passado, Boaventura, você chegou a falar que o resultado de uma votação com 157 membros do Conselho, ele foi afastado com 75 votos, ou seja, menos da metade. Um pouquinho menos da metade, mas menos da metade. E mesmo assim ele é afastado. Veja, hoje quem está presidindo o clube, eu não sei em que cargo está, porque eu vejo apenas o que aparece nas notícias, é Fábio Mota. Fábio Mota é uma pessoa que eu conheço pessoalmente, tenho por ele uma admiração muito grande e sempre o vi se comportando dentro da legalidade. Então, fica um pouco estranho para mim achar que ele se comportaria na ilegalidade. Tem alguma ilegalidade aí acontecendo que o telespectador não está sabendo? Além dessas que você está apontando? Esse é um assunto muito sensível, digamos assim, né? Porque essa conversa surgiu numa roda de advogados logo depois que Paulo foi afastado e que Fábio Mota assumiu a presidência do Conselho Diretor. A discussão era se efetivamente havia esta previsão no Estatuto. Qual é a questão jurídica que se põe? E é apenas uma análise jurídica sem nenhum tipo de conclusão específica. Mas entendo que o corpo jurídico do Vitória deveria se precaver em relação às consequências que podem advir destes atos que estão sendo praticados. O Estatuto do Vitória ele não contempla essa possibilidade de o presidente do Conselho Deliberativo assumir as funções de presidente do Conselho Diretor na hipótese de afastamento do presidente e do vice. A única previsão que consta no Estatuto é a do presidente do Conselho Deliberativo assumir essa função no caso de vacância dos cargos e com um prazo específico de 30 dias para convocar novas eleições. Sim, até aí está normal. É a única previsão que existe no Estatuto do Vitória. Então não houve vacância? Não há vacância, porque o presidente está afastado e o outro está de licença médica, o vice-presidente. Então não há vacância. Aí o que é que aconteceu? O Conselho Deliberativo foi convocado
E isso está na imprensa, está na internet, é só buscar na internet. Foi convocado em caráter emergencial. E o que chama a atenção é a forma em que se deu essa convocação. Porque no edital de convocação consta o seguinte, que havia necessidade de uma convocação em regime emergencial para normatizar, vejam bem, normatizar a sucessão do Conselho Diretor. E há possibilidade de normatizar. O que é normatizar? Normatizar é você criar normas, estabelecer normas. Não pode, porque só pode fazer isso da forma que pode alterar o estatuto, que seja pela Assembleia Geral. Mas esse é o problema. Então, assim, qual é o problema sensível aí? É que Fábio Mota deveria ter convocado, tenho muito respeito por Fábio Mota, repito, nada contra a pessoa Fábio Mota, com quem eu tive um relacionamento muito, muito cordial durante todo o tempo. Mas a convocação deveria se dar da Assembleia Geral. Em vez de convocar o Conselho Deliberativo, ele deveria ter convocado a Assembleia Geral para fazer essa alteração no regimento. Ah, quem fez a alteração do Estatuto? Peraí, eu entendi agora. Quer dizer, quem fez a alteração foi a própria diretoria? O Conselho Deliberativo, que entendeu que, como o Estatuto prevê a possibilidade do Conselho Deliberativo interpretar o Estatuto e resolver os casos omissos, eu acho que ele entendeu que ele também poderia criar normas. E aí permitiu a Fábio que assumisse a presidência do Conselho Diretor. Mas, veja bem, agora eu vou falando em termos de consequências aqui, estou elucubrando do ponto de vista de apresentador advogado. Se tudo isso que você me fala corresponde à verdade, acredito que seja verdade, que você não ia dizer na televisão que não fosse verdade. Todos os atos vão ser considerados nulos. Aí você vai ter o quê? Cheques pagos, contratos assinados, vai criar o caos. Entendeu? Como eu iniciei dizendo assim, olha o problema que está sendo criado. Olha o problema que está sendo criado e o pior, ele foi notificado disso. Eu soube que alguns conselheiros fizeram uma notificação expressa contra ele, chamando ele à responsabilidade por conta desse problema. E a questão continua, e o problema continua, e o problema continua. Fábio, o programa está aqui à sua disposição, ou quem que se queira rebater essas afirmações de Boaventura. Isso aqui é um programa aberto, todos têm o direito de se expressar e colocar a sua opinião, porque aqui a gente não decide nada. Quem decide é o telespectador de quem está certo ou errado, se houver alguém errado ou certo. E solução para o Vitória? Eu sei que o resultado desse fim de semana aí não foi bom, né? Em resumo, Zilan, já que nós estamos já na última etapa do programa, o Vitória atuou internamente com o Conselho Fiscal sem membros, só com o presidente. É possível, na Câmara do Tribunal, o presidente julgar sem os demais componentes da turma? Não, o Conselho Fiscal é um órgão colegiado. É um órgão colegiado. O Estatuto diz que o Conselho Fiscal, um órgão independente, não sei o quê, BBB... Mas ele não foi julgado pelo Conselho, ele foi julgado por uma comissão. Mas ele atuou num determinado período só com o presidente. E essa indagação foi feita ao presidente do Conselho Deliberativo se era possível que o presidente do Conselho Fiscal atuasse de forma única, representando um conselho inexistente. Solitário. Então, assim, houve em um determinado momento um problema no Conselho Fiscal, que já foi recomposto. Mas a nulidade da comissão que investigou que não podia ser é inultrapassável. Não se pode ultrapassar isso. Como ausência de procedimento também deveria ser, né? Sim. Mas são essas questões que estão na justiça ainda sem nenhum tipo de posição, né? Aí você fala assim, o Conselho Fiscal foi... Agora me diga uma coisa, isso tudo é internamente. O telespectador que é torcedor do Vitória, o sócio do Vitória, ele está sabendo dessas coisas? Eu fazia parte de alguns grupos do Vitória e saí dos grupos porque eram muitas informações, a quantidade de informações conflitantes e falsas eram muito grandes. Torcedor do Vitória, volto a dizer, eu não sou contra a punição de Paulo Carneiro se ele tiver cometido algum tipo de ato irregular dentro do clube. Meu problema é procedimental. O que eu sou contra é este tipo de atuação dessa atual diretoria, com esse tipo de providências que estão sendo adotadas ou que não estão sendo adotadas para resguardar o clube. Isso vai gerar um problema sério para o Vitória. Esse grupo que está lá hoje no Vitória, Zilan, ele inicialmente imaginou... Porque o que aconteceu? O Vitória já vinha com problema com o Paulo.
na Série C, na Série B. Mas o Vitória vinha no ascendente. Nos últimos 6 jogos de Paulo, e eu aí computo o 6º jogo, porque eu acho que foi no dia 13 ou 4 de setembro, quando o Operário, Paulo foi afastado dia 2, então assim, o time nem mais aqui estava, então eu estou colocando ainda na conta dele. O time vinha com 3 empates e 3 vitórias. Depois que esse grupo afastou Paulo, o Vitória acumulou 3 derrotas, 3 empates, e daí começou a descer a ladeira para a Série C. Não se classificou de novo para a final do Campeonato Baiano. Foi desclassificado da primeira fase da pré-Copa do Nordeste. Agora conseguiu perder para o Remo e para um time chamado Floresta de 1-0 dentro do Barradão, jogando desde o primeiro tempo com um jogador a mais. Então, assim, é preocupante o que está acontecendo com o Vitória. Por que eu estava me referindo à questão do Conselho Fiscal atuando irregularmente? Porque o Conselho Fiscal atuou irregularmente, o Conselho Deliberativo está atuando irregularmente porque sem regimento interno, o Conselho Diretor está atuando irregularmente na concepção de alguns, porque o Conselho Deliberativo não poderia ter concedido essa possibilidade do presidente do Conselho Deliberativo assumir a presidência do Conselho Diretor. Então, assim, o Vitória virou uma balbúrdia. O Vitória está em problema jurídico, o Vitória tem problema político, o Vitória tem problema administrativo, o Vitória tem problema no futebol, o Vitória virou... Se a torcida não tomar uma providência, o Vitória vai acabar. E nós precisamos acabar agora o programa, porque o nosso tempo acabou. E a gente vai deixar um último recadinho para o torcedor. Dê aí, menos de 30 segundos, por favor, Boaventura. Torcedor do Vitória, eu sou torcedor, não tenho interesse absolutamente nenhum no clube, de nada administrativamente. Eu sou torcedor de arquibancada, sempre fui torcedor de arquibancada. Deixei de assistir ultimamente o jogo do Vitória, porque é muito triste ver o Vitória nessa situação. Eu só queria que vocês entendessem um pouco do que acontece dentro do clube, para que vocês tomassem posição e verificassem ao final que o Vitória tem que ser passado ali, mas passado ali de uma forma genérica, com A, com B, com C, doar quem doer. O Vitória tem que encerrar esse ciclo, porque se não encerrar esse ciclo de joguinho de poder, de jogo de poder internamente, suportar nas vaidades das pessoas que estão lá dentro, o Vitória não vai ter outro fim. Vai terminar como um Paraná, como uma Portuguesa de Desportos, ou outro clube desse que foi grande, foi médio, foi pequeno até apagar as luzes. Muito obrigado, Zilan, pela oportunidade de esclarecer esses fatos. É sempre um prazer muito grande estar com você aqui na vida fora da advocacia. E Tamo de junto. coração, muito obrigado. Tamo junto. O programa está aberto à diretoria, conselho, quem quiser aqui rebater essas informações, se for possível fazer isso. Aqui é o Jogo do Poder. Nós atuamos em todos os assuntos que lhe interessam ao telespectador. Meu nome é Zilan Costa Silva e até a próxima semana.